Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Continuando nossa reflexão sobre essa semana, sobre a dobra de Gilles Deleuze. Nós vimos, a dobra é uma obra do filósofo que analisa o Barroco. O Barroco era muito religioso, um período da história em que a religião tinha grande importância. Ele analisando, Deleuze analisando de início a pintura, né? Se não me engano, de Rafael, Caravaggio, alguém do Barroco, ele via as pinturas de casas, um andar de cima e um de baixo. E o andar de cima seria os céus, né? Esse andar de cima, o reino dos céus, das almas puras. Essa visão que tem, Jesus subiu aos céus, né, tudo, né? A Jerusalém, no final dos tempos, descerá, né? Vai vir a Jerusalém celeste que descerá. Então ele fala dessa questão. E esses dois lados como se fosse algo desdobrado, né? A realidade tem uma desdobra, né, na parte de cima. E ele trabalha essa questão interessante da dobra, a desdobra e tem a redobra também. Ainda fala dessa questão de dobra, desdobra na questão interna da pessoa, mais ou menos. Esse é o que nós pegamos e nós achamos assim importante. Continuando, essa visão, o Barroco é de grande proeminência da Igreja Católica, da religião, e a Igreja Católica é a Igreja Cristã, que ajudou muito a divulgar o cristianismo no resto do mundo. Aí nós vimos discutindo essa questão, de fato recente, de um ministro do STF que proíbe de presença de missionários em aldeias indígenas, né? Missionários principalmente protestantes queria desvirtuar. Nós achamos que é uma coisa meio anacrônica, tem de olhar, tem de realmente ter uma fiscalização, tiver denúncia de exploração e de imposição de uma cultura sobre a outra. Aí nós vimos também esse um outro problema que é justificar a xenofobia e justificar uma visão deturpada da questão indígena. Colocar assim, a nós nos parece meio se querer isolar demais o indígena, né? Fazer como algo meio pejorativo, um ambiente meio pejorativo de colocar um índio como se fosse um animal, assim, selvagem. Ele tem de ficar isolado lá como se fosse no zoológico para a pessoa ir lá e admirar. É uma situação meio conflitante. E é desenvolvimento humano, tende a haver interação, né? Nós achamos que é inevitável a interação e muitas vezes nós já elencamos interação positiva entre as culturas, né? Nós falamos aqui do CIMI, do Brasil, do Conselho Indigenista Missionário, que é católico, né? Mas teve interações positivas em outros locais, mesmo nos Estados Unidos, com todo o racismo, a religião abrigou os negros. E lá foi os protestantes. E não foi uma aculturação assim tão forte, porque do movimento negro protestante é que surgiu os baluartes da luta contra a segregação e contra o racismo. Um exemplo máximo foi o Martin Luther King, que era um pastor cristão, na Igreja Batista, se não me engano. Teve um outro famoso, Jet Jackson, candidatou até em primárias, mas não conseguiu ir à frente, no Partido Democrata, se não me engano.
Então não houve essa aculturação violenta. Então, nós já vemos analisando esses processos todos. Quem quiser acompanhar, vem lá do Anunciação do Wallace e Essencismo, essas interações, analisando Hegel, analisamos a cultura europeia e a cultura bárbara, e como a Revolução Francesa e a Reforma Protestante, ela uniu os dois, né? Em Hegel Kant tem umas posições teóricas meio isolacionistas. Não sabemos a intenção dele. Agora, a Hegel é a dialética, tem de haver, para o desenvolvimento, tem de haver o choque e o diálogo, né? Diálogo entre culturas, entre opostos, tem de haver. Agora, fazer o indígena, isolar o indígena totalmente lá, não é bom e não é bom até para eles mesmo, porque tem coisas boas. Na questão da saúde agora mesmo, nessa epidemia, foi o conhecimento da civilização ocidental com vacina que está vencendo essa epidemia. Então, é umas coisas que tem de ver. Essa semana também tivemos, ainda estamos no tema agora, né? O fim de um longo poder político de uma primeira-ministra na Alemanha. A Alemanha foi o foco nosso principal anterior, né? Nós analisamos primeiro com Hegel, depois com Kant, na obra nossa Anunciação do Wallace e Essencismo, Kant, analisando na semiologia da rivalização do humanismo. E na Alemanha, pós-queda do Muro de Berlim, né, é o líder político mais longevo. E ele, por conta das costuras do sistema parlamentarista para montagem de governo, ele obrigou opostos. Ficou bem hegeliano, né? A Alemanha foi bem hegeliana. E a Angela Merkel é do Partido Democrata Cristão, inclusive, né? E ele teve aliança com o Partido Social-Democrata de tendência mais centro-esquerda. Inclusive, um dos candidatos, a sua sucessão, dependendo dos resultados eleitorais, é o seu ministro da Economia. Scholz, parece, se não me engano. Não importa. Então, aí nós estamos vendo essa questão e a questão parlamentarista é fácil fazer no português, né? Eu não sei no francês e outras línguas, mas no português, quando a composição se fala dobradinha, né? A dobradinha PSDB, PFL, já teve a dobradinha há muito tempo, PT, PMDB. Um exemplo, aqui na política do Brasil, lá teve uma dobradinha da centro-direita com o Partido Democrata Cristão de lá, né, a União Democrata Cristã, acho que é isso, e o Partido Social Democrata, de centro-esquerda. Fizeram uma dobradinha, nós estamos falando de dobra, né? Então, hoje a Alemanha é a maior potência europeia, talvez seja a terceira maior potência mundial, depois dos Estados Unidos, da China. Se não coisa, pelo menos em termos talvez de PIB, talvez nem tanto, mas pode ter um outro Japão, pode ter, né? Mas em questão de importância mundial, o Japão alia-se mais aos Estados Unidos, sempre foi, teve uma ligação, apesar da Segunda Guerra. Outra questão dessa dobra e redobra que tem, né? Teve um desdobramento que os Estados Unidos
e Japão, apesar de serem inimigos, você se uniu. E equipara mais, assim, a Alemanha é um poder já diferente e proporcionalmente em questão de grau de intensidade, né, talvez seja maior a terceira maior potência. Juntando a questão não tanto o PIB em números em si, mas em graus. Isso aí, até fazendo um tipo de comparação como na lógica, ciência na lógica de Hegel, quando ele fala do grau, né? Esse grau fica uma importância, a importância alemã para o mundo é maior. E a Angela Merkel teve uma política social bem avançada, valorizou muito as questões trabalhistas, segundo nós analisamos, teve uma visão humanista muito avançada também, foi um dos primeiros países a se abrir aos refugiados, nessa crise de refugiados que está tendo, nas guerras intermináveis dos países islâmicos, né, principalmente da África, teve também da Síria, Iraque, geraram muitos refugiados, e a Alemanha foi dos primeiros a se abrirem, né? Então foi um desafogo na época. Então, essa é a nossa visão e dessa desdobra em si. Ela está sendo muito criticada na questão ambiental, é uma outra questão já, né? Que ela foi muito devagar, vamos dizer assim, na política ambiental. Nessa entrevista que nós vemos na televisão, a população estava reclamando muito que ela devia ter sido mais incisiva na mudança dos paradigmas políticos, né? E não foi. Então, a gente fala em desdobra também. Pessoalmente, nós gostamos desse termo do livro, sendo um livro central para nós, o livro de Deleuze. Talvez não fosse essa a intenção dele, né? Mas esse jogo de dobra e desdobra é bom. Ela deveria ter, a Angela Merkel, se desdobrado mais na questão ambiental, né? E, por outro lado, nessa questão ambiental tem um risco eminente de uma falência completa da civilização até 2040, com a agricultura e a desertificação geral, a crise hídrica, prejudicando mais e mais a questão da produção, inclusive a produção de alimentos, né? Vai gerar uma grande fome e é perigoso ter realmente acabar as fontes naturais de sobrevivência humana. Para superar isso, é preciso se desdobrar na questão ambiental. Nesse ponto, a população cobra dela, certo? E mesmo agora, recentemente, Angela Merkel, teve um discurso bem sério por conta das inundações, que nós já vimos, quem acompanha nós já analisamos a questão das inundações e na questão da exploração humana e da visão capitalista cowboy, vamos dizer assim, né, de matar todos para ter a vitória. Nós fizemos um paralelo desse. Quem quiser pode acompanhar outros vídeos nossos, né, para ver isso. Então, mas aí tem outro lado, o lado humano, que é preciso ter uma mudança de mentalidade e, inevitavelmente, por conta disso, a produção capitalista vai ter que reduzir o seu ritmo, até conseguir níveis gerais de sustentabilidade da cadeia produtiva, né, para a mudança dos métodos e técnicas mais sustentáveis. Vai ter um embate.
Então, é preciso ver essa questão e voltar a essa visão da Idade Média do andar de cima. Ao andar de cima, nós que andamos imediatamente uma economia sustentável. Mas nós não chegamos, fica só no objetivo, né? E nós vamos ter de ficar em processo, como Hegel propôs. O objetivo nosso é essa economia, mas nós estamos em processo. E dentro desse processo é preciso formas mentais, até de pensamento, nível empresarial, nível de trabalhadores, de como enfrentar isso. Então, essa questão da desdobra, da dobra e esse lado espiritual, aqui como objetivo imediato isso, né? Mas se não for, é perigoso ter catástrofes, né? A continuar o aquecimento geral desse sentido, mais catástrofes como as inundações. Nós vimos uma ameaça de um tsunami aqui no Brasil e pode ser que muitas vidas se percam. Pode gerar uma situação conflitiva desesperadora. Mas essa visão do andar de cima, da dobra de Hegel, não, né? Então, Hegel é o sujeito absoluto final, né? O final do processo. Mas esse andar de cima como uma visão, né? Do barroco, que o barroco tinha, no sentido de acalmar as populações, pode-se fazer um paralelo. O barroco também viveu ele emergiu por conta da crise da Idade Antiga e por conta da crise dos impérios e suas lutas com bárbaros, os questionamentos e a visão imediatista dos líderes como deuses que ia resolver tudo e não resolveram. Então, na crise geral do Império Romano e dos impérios da Idade Antiga, surgiu a Idade Média como uma resposta. E essa visão acalmou os povos, se construiu os feudos, que foram feitos naquelas muralhas todas, para dividir das grandes revoltas de bárbaros que tiveram. E esse processo atualmente está parecido, até nessa questão dessa direita, com esses seus líderes carismáticos, né? E muitas vezes neuróticos com essa visão de poder, de dominação, mesmo em nome do cristianismo, mas não lembra disso, né? Que podem gerar grandes conflitos no mundo todo. Precisa de uma reconfiguração, como houve na Idade Média, de acalmar esses ânimos, né? Surgiu a igreja, que era algo supra, né? Substituindo esse termo político seria a ONU, mas a ONU hoje em dia está muito criticada. Mas essa visão de reino de Deus em cima ainda é uma visão consequente desse andar de cima e desse reino dos céus, né? Para equilibrar efetivamente a psicologia, a produção de neurônio das pessoas. Um outro viés da história que pode se tornar necessário nesses nossos tempos. Essa é a reflexão que nós vamos ter, e essa questão interna nós vamos recuperar Heidegger, depois nós vamos ver. Muita gente critica que não tem nada, mas quando você pega nessa questão do ser como consciência, lá em Hegel, e a questão da neurociência e pega Heidegger, né? E Heidegger fala que o ser tem que ser construído com a morte, com o fim, né? Heidegger, as premissas deles essa questão ontológica, essas análises que nós vamos ver nessa organicidade pragmática porque
voltada para uma questão prática. Podia ser prática, mas lembra um pouco a crítica da razão prática de Denis Novino, mas o pragmatismo guiando até nessa visão do organicismo, né? Não é um pragmatismo como o pragmatismo tradicional da empresa capitalista tradicional, que é visando o lucro, mas essa visão do equilíbrio ambiental, que o meio ambiente onde nós vivemos e nós estamos interagindo tem de se tornar um só organismo para a garantia da vida. E é importante essa desdobra também por conta disso, e essa visão de cima, essa visão de Deus, né? Esse Deus que, como uma necessidade psicanalítica, um inconsciente coletivo, mas não só algo imposto, mas como necessidade que, nesse ponto, ele é bem mais concreto, né? E as ciências provam, se quiserem analisar, mais abertamente, né, o fenômeno religioso, não só como dominação, mas como uma necessidade da pessoa. Né? E o pragmatismo também, porque dentro dessa linha, Searle pega a religião nessa linha da questão das crenças e dos neurônios, e antes Peirce já falava também nessa questão das crenças, de um lado mais prático, do lado da sociedade, de Kant, né, daquela questão da moral para organizar a sociedade e tudo. Mas tem agora esse lado interno, né, do equilíbrio dos neurônios e da neurociência. E esse Deus que está presente aí, que a gente está vendo, os mistérios na natureza. A natureza, ela procura, ela tem essa força interna, o meio cosmo, de sempre buscar expandir e criar condições de a vida se expandir. Esse princípio que é o princípio etológico vital, voltando em Beckmann analisando esse princípio vital, que é esse ser Deus que nós acreditamos e nós sentimos também, né? Por questões neurológicas e por questões de visão, se analisando o mundo, né? Inclusive Darwin, segundo também, já falamos de Einstein, né? Darwin também via isso, que ele via nesse jogo da natureza essa força divina, né? Que quando olhava a natureza e via a complexidade das relações entre os mínimos micro-organismos de procurarem garantir a sua existência, expandir a sua existência, ele via a presença de Deus. Isso também não é uma coisa oficial, né? Mas é mais ou menos isso uma frase dele. Olhando a natureza, a beleza da sua organização, eu só posso pensar na existência de Deus. Mais ou menos isso que Darwin teria dito, né? Não divulgam isso porque não há algo muito oficial. Então, boa tarde, bom início de semana para nós.